Às vezes a vida nos coloca diante de escolhas impossíveis para descobrirmos que o verdadeiro amor pode florescer nos terrenos mais improvável. Quando uma jovem de coração puro precisa sacrificar seus sonhos para salvar a terra que alimenta gerações, quem imaginaria que este sacrifício se tornaria o caminho para uma transformação que mudaria não apenas seu destino, mas o de todos ao seu redor? Antes de começarmos essa jornada emocionante, não se esqueça de se inscrever no canal para receber histórias tocantes todos os dias. Deixe aqui nos comentários de que cidade você está ouvindo essa história. Vou adorar saber até onde essa narrativa está chegando. E aproveite para deixar o like, que nos ajuda muito a continuar sempre trazendo novas histórias. A manhã fria que chegou à Fazenda São José naquele dia de junho trouxe consigo mais que o ar gelado típico do inverno paulista. Camila Silveira acordou ao som familiar do galo cantando no terreiro, como fazia há 19 anos, mas algo no ambiente parecia diferente. O cheiro do café torrado que sempre perfumava a cozinha da casa grande estava mais fraco, e o movimento dos trabalhadores nos cafezais parecia mais lento, como se até mesmo a terra pressentisse que mudanças profundas estavam por vir. Vestindo a mesma calça jeans desbotada e camisa xadrez que usava para ajudar na colheita, Camila desceu as escadas de madeira que rangiam sob seus pés descalços. Seus cabelos castanhos longos estavam presos num rabo de cavalo simples, e seus olhos castanhos brilhavam com a energia natural de quem cresceu livre pelos campos verdejantes de Campinas. Ela não imaginava que aquela seria a última manhã em que desceria aquelas escadas como a filha solteira de um cafeicultor. Na cozinha, encontrou a mãe, Benedita, mexendo uma panela de mingau no fogão a lenha. Mas seu rosto carregava uma expressão pesada que contrastava com a rotina aparentemente normal. Aparício, seu pai, estava sentado à mesa de madeira maciça que pertencia à família há 3 gerações, com papéis espalhados à sua frente e a cabeça apoiada nas mãos. "Bom dia, pai." "Bom dia, mãe." Cumprimentou Camila, beijando a testa de ambos como fazia todos os dias. "O que aconteceu? Vocês parecem preocupados." Aparício levantou os olhos e Camila viu ali uma tristeza profunda que nunca havia percebido antes. Aos 52 anos, seu pai sempre fora um homem forte, de mãos calejadas pelo trabalho na terra, mas naquele momento parecia ter envelhecido 10 anos numa noite. "Senta aqui, minha filha", disse ele, indicando a cadeira ao lado. "Precisamos conversar sobre algo muito sério." Benedita serviu o café forte e o pão de açúcar que assara no forno a lenha, mas suas mãos tremiam ligeiramente. Aos 47 anos, ela mantinha a beleza simples de quem sempre viveu no campo, mas seus olhos estavam inchados como se tivesse chorado durante a madrugada. "Camila", começou Aparício respirando fundo, "nossa fazenda está em grandes dificuldades. As dívidas acumularam tanto que vamos perder tudo, se não conseguirmos quitar até o final do mês." As palavras atingiram Camila como um raio. A Fazenda São José era mais que uma propriedade. Era o coração de suas vidas, o local onde 5 gerações da família haviam nascido, crescido e constituído suas famílias. Os cafezais que se estendiam até onde a vista alcançava eram como filhos para seu pai. "Mas como isso aconteceu?" perguntou ela, sentindo um frio na barriga que não tinha nada a ver com o clima. "As últimas safras foram ruins por causa da seca", explicou Aparício com voz embargada. "Tivemos que pedir empréstimos para manter os funcionários e suas famílias. João Crisóstomo trabalha aqui há 30 anos, assim como muitos outros. Não podia deixá-los passar fome." Camila conhecia cada trabalhador da fazenda pelo nome. Sabia das histórias de suas famílias, dos filhos que haviam nascido e crescido ali. A ideia de que todas essas pessoas perderiam seu sustento a fez sentir um peso enorme no peito. "Quanto devemos?" perguntou, embora temesse a resposta. 2,5 milhões, respondeu Aparício, e o número ecoou na cozinha como um martelo batendo numa bigorna. Benedita começou a chorar baixinho, limpando as lágrimas com o avental bordado que usava todos os dias. "Não sabemos mais o que fazer, filha. Tentamos tudo." Foi então que Aparício revelou o motivo real daquela conversa. Mas surgiu uma possibilidade, uma proposta.
Camila franziu a testa, pressentindo que não ia gostar do que estava por vir. Um empresário árabe muito rico, dono de uma das maiores redes de supermercados do país, fez uma oferta, continuou seu pai, evitando olhar diretamente nos olhos da filha. Ele se chama Omar Abdallah, tem 75 anos, é viúvo há 10 anos e ele quer se casar contigo. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo estalido da madeira queimando no fogão. Camila sentiu o mundo girar à sua volta. O quê? Foi tudo que conseguiu dizer com a voz fraca. Ele ofereceu pagar todas as nossas dívidas, modernizar a fazenda e ainda dar uma quantia para que você nunca passe necessidade, explicou Aparício rapidamente, como se quisesse despejar todas as informações de uma vez. Ele é um homem respeitado. Nunca se envolveu em negócios escusos. Mora numa mansão em São Paulo. Tem todas as condições de te dar uma vida confortável. Camila se levantou da cadeira bruscamente, fazendo-a ranger no piso de madeira. Pai, o senhor está falando de vender sua filha. Não é assim, Camila, disse Benedita entre lágrimas. É um casamento. Ele vai ser seu marido, vai cuidar de você. Um homem que poderia ser meu avô, explodiu Camila. Eu tenho 19 anos. Tenho sonhos, tenho planos para minha vida. Aparício se levantou também, caminhando até a janela que dava para os cafezais. E eu também tinha sonhos, filha. Sonhava em deixar esta terra prosperando para você e seus filhos. Sonhava que você se casaria com um bom rapaz daqui da região, que teria netos brincando, por estes mesmos caminhos onde você brincou. Ele se virou para ela, e Camila viu lágrimas escorrendo pelo rosto curtido do pai. Mas às vezes a vida nos força a fazer escolhas que destroem nossos sonhos para salvar o que é mais importante. E o que é mais importante que minha felicidade? Perguntou Camila, também chorando agora. As 43 famílias que dependem desta fazenda para sobreviver, respondeu Aparício com a voz quebrada. Os filhos pequenos do João Crisóstomo que vão para a escola com o dinheiro que ele ganha aqui. A Dona Maria, que já tem 70 anos e nunca trabalhou em outro lugar. O seu Antônio, que sustenta a mãe doente com o salário daqui. Camila sentiu o peso da responsabilidade cair sobre seus ombros como uma montanha. Ela havia crescido vendo essas pessoas como sua família estendida. Como poderia ser egoísta e pensar apenas em si mesma? Quando ele quer uma resposta? Perguntou surpresa com sua própria pergunta. Ele vem amanhã para conhecer você, disse Benedita. Se vocês se aceitarem mutuamente, o casamento seria na festa de São João dentro de 2 semanas. Ele quer que seja aqui na fazenda com nossas tradições. Naquela noite, Camila não conseguiu dormir. Ficou na varanda de seu quarto, olhando para as estrelas que brilhavam sobre os cafezais silenciosos. Aos 19 anos, ela nunca havia namorado seriamente, embora vários rapazes da região tivessem demonstrado interesse. Sempre fora uma jovem determinada, que sonhava em estudar agronomia para modernizar a fazenda da família. Agora, esses sonhos pareciam tão distantes quanto as estrelas. Na manhã seguinte, uma limusine preta subiu a estrada de terra que levava à casa grande. Camila observou da janela, enquanto um homem alto de cabelos grisalhos e postura elegante saía do carro. Mesmo aos 75 anos, Omar Abdallah mantinha uma presença imponente. Usava um terno escuro bem cortado e caminhava com a confiança de quem sempre esteve acostumado ao poder. Aparício e Benedita receberam o visitante na sala principal, mobiliada com os móveis antigos que pertenciam à família há gerações. Camila desceu as escadas devagar, sentindo as pernas tremerem a cada degrau. Esta é minha filha, Camila, apresentou Aparício quando ela entrou na sala. Omar se levantou e a cumprimentou respeitosamente. Seus olhos, embora marcados pela idade, eram gentis e inteligentes. É um prazer conhecê-la, senhorita Camila. Seu pai me falou muito sobre você. Igualmente, senhor Abdallah, respondeu ela, tentando manter a voz firme. Durante a conversa que se seguiu, Omar mostrou-se surpreendentemente cortês e compreensivo. Explicou que havia perdido sua esposa há 10 anos e que, em seus últimos anos de vida, desejava companhia e talvez a alegria de ter filhos novamente. Não escondeu que a diferença de idade era grande, mas garantiu que a respeitaria e que seu único desejo era vê-la feliz.
Sei que esta situação não é ideal para você, disse ele diretamente a Camila. Uma jovem da sua idade deveria estar pensando em dançar, estudar, namorar rapazes da sua geração. Mas prometo que, se aceitar este casamento, nunca faltará nada em sua vida. E mais importante, prometo que sempre a tratarei com carinho e respeito. Quando Omar partiu, prometendo retornar no dia seguinte para a resposta, a família ficou em silêncio. Camila subiu para seu quarto e se jogou na cama, onde havia dormido desde criança. As paredes estavam decoradas com fotos de sua infância nos cafezais, desenhos que fizera na escola e a boneca de pano que sua avó havia costurado para ela. Foi Benedita quem subiu para conversar com ela antes do jantar. Filha, sei que estamos pedindo muito. Sei que é injusto. Mas Omar pareceu um homem bom. Ele tem condições de te dar uma vida que nós jamais poderíamos oferecer. Mãe, e se eu não conseguir amá-lo? Perguntou Camila, abraçando a boneca de pano. O amor, filha, às vezes vem de formas que a gente não espera. Eu não amava seu pai quando nos casamos. Nossos pais que arranjaram tudo. Mas aprendi a amá-lo e hoje não consigo imaginar minha vida sem ele. Mas vocês tinham idades parecidas. É verdade. Mas o Omar tem algo que muitos homens jovens não têm: maturidade, estabilidade, experiência de vida. Ele não vai te abandonar por uma mais nova. Não vai gastar o dinheiro da família em bebidas ou jogos. Ele vai cuidar de você como um tesouro. Naquela madrugada, Camila tomou a decisão mais difícil de sua vida. Ao amanhecer, chamou os pais e disse simplesmente: aceito. Aparício abraçou a filha com força, sussurrando: obrigado, em seu ouvido. Benedita chorou de alívio e tristeza ao mesmo tempo. E Camila, pela primeira vez desde que tudo começara, sentiu uma estranha sensação de paz. Talvez fosse o destino. Talvez fosse apenas a aceitação do inevitável. Mas uma parte dela sentia que estava fazendo a coisa certa, mesmo que seu coração ainda estivesse incerto sobre o futuro que a aguardava. Quando Omar retornou e soube da decisão, seus olhos brilharam com uma alegria genuína, que surpreendeu até mesmo Camila. Ele segurou suas mãos delicadamente e disse: prometo que nunca se arrependerá desta escolha. Vou dedicar o resto da minha vida a fazê-la feliz. E assim, numa manhã fria de inverno em Campinas, selou-se o destino de Camila Silveira, que em 2 semanas deixaria de ser a filha livre de um cafeicultor para se tornar a esposa de um dos homens mais ricos do país. O que ela não sabia era que esta decisão mudaria não apenas sua vida, mas despertaria em Omar uma paixão tardia que transformaria completamente o coração de um homem que pensava ter perdido para sempre a capacidade de amar verdadeiramente. Os dias que se seguiram à decisão de Camila passaram como um turbilhão. A Fazenda São José, que durante meses havia respirado desânimo e preocupação, agora fervilhava com os preparativos para um evento que seria lembrado por gerações. A festa de São João sempre fora especial na propriedade, mas este ano seria diferente. Seria também uma festa de casamento. Omar voltara no dia seguinte, trazendo consigo advogados e contadores. Em poucas horas, todas as dívidas da fazenda foram quitadas, contratos assinados, e ainda sobrara dinheiro para as melhorias que Aparício sonhava há anos. O sistema de irrigação moderno já estava sendo instalado, máquinas novas chegavam diariamente e a casa grande recebia reparos e pinturas. Quero que sua filha se sinta orgulhosa da terra onde cresceu, disse Omar a Aparício, enquanto observavam os trabalhadores instalando equipamentos novos. Esta fazenda será sempre a casa dela, mesmo morando em São Paulo. Camila observava tudo de longe, ainda tentando processar como sua vida havia mudado tão drasticamente. O homem que em breve seria seu marido demonstrava uma generosidade que ia além do acordado. Não apenas quitar as dívidas, mas garantira que todos os funcionários recebessem um aumento salarial e que suas casas fossem reformadas. Por que ele está fazendo tudo isso? Perguntou a João Crisóstomo, o capataz que a vira crescer desde bebê. Às vezes, menina Camila, respondeu o homem de 60 anos, tirando o chapéu de palha e coçando os cabelos grisalhos. Deus coloca pessoas boas no nosso caminho quando menos esperamos. Esse homem tem o coração grande. Não sei se é porque perdeu a família e quer recuperar o que perdeu,
ou se é porque vê em você algo especial que nós sempre soubemos que você tinha. A preparação para o casamento trouxe uma movimentação incomum para a fazenda. Benedita e as outras mulheres da propriedade trabalhavam dia e noite costurando decorações, preparando doces tradicionais e organizando cada detalhe da festa. O vestido de noiva de Camila era simples, um vestido branco de algodão que sua avó havia usado, reformado com rendas delicadas e bordados feitos à mão. Omar vinha à fazenda todos os dias, sempre respeitoso e gentil com Camila. Ele trazia flores colhidas em sua própria mansão, livros que pensava que ela gostaria de ler, e sempre perguntava sobre seus sonhos e planos. Gradualmente, o medo inicial que Camila sentia em sua presença foi dando lugar a uma curiosidade genuína sobre aquele homem que parecia tão diferente do que ela esperava. "Conte-me sobre sua infância no Líbano", pediu ela numa tarde, enquanto caminhavam pelos cafezais. Omar sorriu e, pela primeira vez, Camila viu uma expressão verdadeiramente jovem em seu rosto. Era muito diferente daqui. Montanhas, olivais, o cheiro do mar Mediterrâneo. "Vim para o Brasil quando tinha 20 anos, com apenas a roupa do corpo e muitos sonhos. E sua família? Perdi todos na guerra. Por isso valorizo tanto a ideia de ter uma família novamente. Você me dá uma segunda chance de ser feliz, Camila. Espero poder retribuir essa dádiva." A sinceridade em sua voz tocou algo profundo no coração da jovem. Ela começou a perceber que, apesar da diferença de idade, Omar carregava uma solidão que espelhava a sua própria. A véspera do casamento trouxe uma festa prévia que durou a noite toda. O terreiro da fazenda foi decorado com bandeirinhas coloridas, lanternas de papel e flores do campo. Uma sanfona, um triângulo e um zabumba criavam a trilha sonora perfeita para a alegria dos convidados que chegavam de todas as direções. Omar havia insistido em pagar a viagem e hospedagem de parentes distantes que Camila não via há anos. Tios, primos e amigos da família encheram a casa grande de risos e lembranças. Ele mesmo se hospedava numa pousada na cidade, respeitando a tradição de que o noivo não deveria ver a noiva no dia do casamento. "Ele é um homem de princípios", comentou o padre Damasceno, que havia chegado da cidade para celebrar a cerimônia. "Conversamos longamente hoje cedo. Ele tem uma fé profunda e entende a sacralidade do casamento." Na manhã do dia de São João, Camila acordou com o som dos fogos que anunciavam a festa. Seu quarto estava perfumado com as flores que as mulheres da fazenda haviam espalhado por toda parte. Rosas brancas, margaridas e sempre vivas, que enchiam o ambiente com um aroma doce e envolvente. Benedita entrou carregando uma bandeja com café da manhã especial. "Como está se sentindo, minha filha?" "Nervosa", admitiu Camila, sentando-se na cama. "Mas também esperançosa. Acho que vai dar certo, mãe." "Vai dar sim. Ontem à noite, enquanto você dormia, eu e seu pai conversamos com Omar por horas. Ele falou de você com tanto carinho, com tanta admiração. É como se você tivesse despertado algo nele que ele não sabia que ainda existia." O vestido de noiva, passado de geração em geração, ficava perfeito em Camila. As rendas delicadas realçavam sua beleza natural, e o véu simples de tule emoldurava seu rosto jovem com uma doçura angelical. Quando se olhou no espelho antigo do quarto, ela quase não se reconheceu. Às 5 da tarde, com o sol começando a se inclinar no horizonte, os convidados se reuniram no espaço que havia sido preparado entre a casa grande e os cafezais. Bancos rústicos de madeira formavam fileiras diante de um arco decorado com flores silvestres e galhos de café florido. O altar improvisado tinha vista para toda a extensão da propriedade, com os morros verdejantes ao fundo, criando um cenário de beleza incomparável. Omar esperava no altar, vestindo um terno escuro elegante, mas que não destoava do ambiente rural. Em suas mãos, segurava um pequeno buquê de flores do campo que ele mesmo havia colhido na madrugada. Quando viu Camila caminhando pelo corredor improvisado, acompanhada pelo pai, seu rosto se iluminou com uma emoção que surpreendeu todos os presentes. Aparício, vestindo seu melhor terno, o mesmo que usara no próprio casamento 25 anos antes, conduziu a filha com passos lentos e solenes. Quando chegaram ao altar, ele beijou a testa de Camila e colocou sua mão na de Omar.
Cuide bem dela, sussurrou, com a voz embargada. Com minha vida, respondeu Omar, olhando diretamente nos olhos do sogro. A cerimônia foi simples e tocante. Padre Damasceno conduziu os votos tradicionais, mas Omar pediu para acrescentar palavras próprias. Camila, disse ele, segurando suas mãos pequenas entre as suas. Sei que nossa união nasceu de circunstâncias difíceis, mas prometo que farei de tudo para transformá-la em algo belo. Você trouxe luz para um coração que estava há muito tempo na escuridão. Prometo respeitá-la, protegê-la e amá-la pelo resto dos meus dias. Camila, com lágrimas nos olhos, respondeu com voz firme. Omar, aceito compartilhar minha vida com você. Prometo ser uma esposa leal e dedicada e dar uma chance ao amor que pode nascer entre nós. Quando o padre Damasceno os declarou marido e mulher, e Omar beijou delicadamente os lábios de sua jovem esposa, os fogos explodiram no céu e a música começou a tocar. Havia algo de mágico naquele momento, como se o destino tivesse conspirado para criar perfeição a partir do improvável. A festa que se seguiu foi inesquecível. Enormes panelas de ferro ferviam com quentão aromático, enquanto o cheiro de pamonha, canjica e pinhão assado perfumava o ar noturno. Uma fogueira gigantesca foi acesa no centro do terreiro, e casais de todas as idades dançaram quadrilha ao som da sanfona de seu Benedito, o sanfoneiro mais respeitado da região. Omar surpreendeu a todos ao aceitar participar da quadrilha. Mesmo sem conhecer os passos, ele se deixou guiar pela música e pela alegria contagiante da festa. Camila ria ao vê-lo tropeçar ocasionalmente, mas admirava seu esforço em se integrar às tradições da família. Olha só como o Dr. Omar está se divertindo, comentou Dona Maria, uma das cozinheiras mais antigas da fazenda. Tem muito empresário por aí que olharia com desdém para uma festa como esta, mas ele está aqui no meio da gente, dançando e conversando como se fosse da família. Durante a festa, Omar foi apresentado a cada funcionário da fazenda e suas famílias. Ele conversou com todos, perguntou sobre seus filhos, suas necessidades, seus sonhos. João Crisóstomo estava impressionado. Em 40 anos lidando com patrões diferentes quando trabalhava em outras fazendas, nunca vi um homem rico tratar trabalhador com tanto respeito, comentou com Aparício. Esse homem tem classe. Quando chegou a hora de cortar o bolo, um bolo simples de fubá com cobertura de coco que Benedita havia preparado seguindo a receita da avó de Camila, Omar fez questão de que todos os presentes recebessem um pedaço. Ele e Camila serviram pessoalmente cada convidado, num gesto de humildade que tocou profundamente todas as pessoas presentes. À meia-noite, quando chegou a hora de partir para a lua de mel, Omar surpreendeu novamente. Em vez da limusine esperada, ele havia alugado uma caminhonete decorada com flores, mantendo o espírito caipira da festa até o final. Quero que nossa vida juntos comece respeitando suas origens, disse ele a Camila, enquanto a ajudava a subir no veículo. Nunca se envergonhe de quem você é ou de onde veio. Enquanto a caminhonete subia a estrada de terra iluminada pelos fachos dos faróis, Camila acenou pela janela para sua família e amigos que se despediam com alegria e lágrimas de emoção. Ela segurava uma pequena mala com seus pertences mais queridos, a boneca de pano da avó, algumas fotos da família e o terço que sua mãe lhe dera de presente de casamento. Para onde estamos indo? Perguntou ela, percebendo que ainda não havia questionado sobre os planos da lua de mel. Campos do Jordão, respondeu Omar, dirigindo cuidadosamente pela estrada escura. Reservei uma suíte num hotel com vista para as montanhas. Achei que você gostaria de um lugar que lembrasse um pouco as paisagens rurais que você ama. A delicadeza de Omar em escolher um destino que levasse em conta suas preferências tocou Camila mais uma vez. Durante toda a preparação do casamento, ele havia demonstrado uma sensibilidade surpreendente para os detalhes que poderiam fazê-la feliz. Omar, disse ela quando chegaram à rodovia principal, obrigada por tudo que você fez pela minha família, pela fazenda, pelos funcionários. Você foi muito além do que havia prometido. Camila, respondeu ele sem tirar os olhos da estrada, quando um homem recebe uma dádiva como você em sua vida, é natural que queira retribuir da melhor forma possível. Sua família me acolheu como um filho. Sua generosidade em aceitar este casamento
Me deu uma segunda chance de ser feliz. Como eu poderia não ser generoso em resposta? O hotel em Campos do Jordão era acolhedor sem ser ostensivo. O quarto tinha uma lareira acesa, janelas enormes com vista para as montanhas cobertas de pinheiros e uma atmosfera romântica que foi cuidadosamente pensada para fazer Camila se sentir confortável. Esta é nossa suíte, disse Omar, depositando as malas no chão. Se preferir, posso dormir na sala. Não quero que se sinta pressionada em nada. Camila olhou para aquele homem que, em apenas 2 semanas, havia se mostrado tão diferente de tudo que ela esperava. Omar não era apenas rico, era gentil, respeitoso, generoso e surpreendentemente romântico. Obrigada por ser tão compreensivo, disse ela, tocando levemente seu braço. Acho que podemos tentar dividir o mesmo quarto. Somos casados agora. O sorriso que iluminou o rosto de Omar naquele momento foi de uma alegria tão genuína que Camila sentiu seu coração se aquecer. Talvez, pensou ela enquanto olhava pela janela, as estrelas que brilhavam sobre as montanhas, aquele casamento arranjado pudesse realmente se transformar em algo bonito. Os 5 dias de lua de mel em Campos do Jordão revelaram-se uma experiência transformadora para ambos. Camila descobriu um Omar muito diferente do empresário sério que havia conhecido na fazenda. Um homem que acordava cedo para observar o nascer do sol nas montanhas, que conhecia história e literatura, que falava 4 idiomas e que tinha uma paixão secreta por fotografia. Minha primeira esposa achava bobagem, explicou ele, enquanto ajustava uma câmera antiga para fotografar Camila entre as hortênsias do jardim do hotel. Ela preferia que eu me concentrasse apenas nos negócios, mas ver o mundo através das lentes sempre me trouxe paz. Camila posou naturalmente, rindo quando ele pediu que movesse ligeiramente o braço ou inclinasse a cabeça. Havia uma liberdade naqueles momentos que ela nunca havia experimentado, como se estar longe da fazenda e das expectativas de todos permitisse que ela descobrisse aspectos de si mesma que não conhecia. Você tem talento para isso, comentou ela, admirando as fotos que ele havia revelado no laboratório do próprio hotel. Deveria expor essas fotografias. Talvez um dia, respondeu Omar, guardando cuidadosamente as imagens num álbum. Agora tenho uma musa inspiradora. Durante as longas caminhadas pelas trilhas montanhosas, Omar contou histórias de sua juventude no Líbano, da difícil jornada como imigrante no Brasil, dos primeiros anos lutando para construir seu império empresarial. Camila, por sua vez, falou dos sonhos que tinha para a fazenda, de seu interesse pela agronomia, de como sempre quis modernizar as técnicas de cultivo respeitando as tradições familiares. Por que não faz isso agora? Perguntou Omar durante um jantar à luz de velas no restaurante do hotel. Com a fazenda saneada financeiramente e modernizada, você teria condições ideais para implementar suas ideias. Mas agora sou sua esposa. Vou morar em São Paulo. Quem disse que você não pode ter os dois? Sorriu ele. 3 dias por semana na fazenda, 4 dias na cidade comigo. Ou o contrário, como preferir. Meus negócios me permitiram flexibilidade e quero que você tenha a mesma liberdade. Esta conversa abriu um mundo de possibilidades que Camila não havia considerado. O casamento, que inicialmente parecia o fim de seus sonhos, começava a se mostrar como uma porta para realizá-los de forma ainda maior. Na terceira noite, enquanto estava deitados conversando diante da lareira, Omar sofreu o primeiro episódio que revelaria seus problemas de saúde. Ele estava contando sobre uma viagem à Europa quando subitamente ficou pálido e levou a mão ao peito. Omar, o que foi? Perguntou Camila imediatamente preocupada. Nada sério, disse ele, tentando disfarçar o desconforto. Só uma pontada. Deve ser alguma coisa que comi no jantar. Mas Camila notou que sua respiração estava irregular e que uma fina camada de suor havia se formado em sua testa. Sem hesitar, ela ligou para a recepção e pediu que chamassem um médico. Camila, não precisa exagerar. Omar Abdallah, disse ela com firmeza surpreendente, você acabou de se casar comigo e me assumiu como sua responsabilidade. Agora eu o assumo como minha responsabilidade também. O médico vai examiná-lo e não aceito discussão. O médico que chegou ao quarto 1 hora depois
Era um cardiologista aposentado que morava na região. Após examinar Omar cuidadosamente, ele pediu para conversar reservadamente com o casal. Senhor Abdallah, quando foi sua última consulta cardiológica? Perguntou o doutor. Há alguns anos, admitiu Omar relutantemente. Tenho sido muito ocupado com os negócios. Pois bem, pelos sintomas que descreveu e pelos achados do exame, recomendo fortemente que procure um cardiologista assim que voltarem a São Paulo. Há sinais de possível comprometimento cardiovascular que precisam ser investigados. Camila sentiu o sangue gelar nas veias. Em poucas semanas, ela havia se tornado esposa daquele homem e agora descobria que ele poderia ter problemas sérios de saúde. É grave, doutor? Perguntou ela, segurando a mão de Omar. Não necessariamente, senhora, mas na idade do seu marido, qualquer sintoma cardíaco deve ser levado a sério. Com o tratamento adequado, ele pode viver muitos anos com qualidade. Naquela noite, Camila velou o sono de Omar, observando sua respiração e se preocupando com cada mudança em sua expressão. Foi quando ela percebeu que seus sentimentos por ele haviam evoluído muito além da gratidão ou da resignação. Havia genuíno carinho, preocupação e algo que poderia ser o início do amor. Nos 2 dias seguintes da lua de mel, Omar ficou mais calmo e reflexivo. Ele falou pela primeira vez sobre a possibilidade de deixar a administração diária de seus negócios para executivos de confiança. Talvez seja a hora de começar a viver de forma diferente, disse ele, observando o pôr do sol da varanda do quarto. Durante 40 anos, vivi apenas para trabalhar. Agora, pela primeira vez, tenho uma razão para querer aproveitar a vida. E qual é essa razão? Perguntou Camila, embora intuísse a resposta. Você, respondeu ele simplesmente. Você me deu algo que eu havia perdido há muito tempo. A vontade de acordar cada manhã feliz pelo dia que estava começando. Quando voltaram para São Paulo, a mansão de Omar nos Jardins impressionou Camila pela elegância discreta. Não era ostensiva como ela havia imaginado, mas sim um lar acolhedor, decorado com móveis antigos, muitas plantas e uma biblioteca imensa que ocupava 2 andares. Esta é sua casa agora, disse ele, mostrando cada cômodo. Mude tudo o que quiser, decorar do seu jeito, trouxer móveis da fazenda se isso a fizer se sentir mais confortável. O quarto principal tinha uma vista magnífica para um jardim interno cuidadosamente projetado. Camila ficou especialmente encantada com o ateliê de fotografia que Omar havia montado num dos cômodos, um espaço que ele não usava há anos, mas que agora queria reativar. Quero fotografá-la em diferentes estações, diferentes luzes, diferentes humores, disse ele. Quero criar um registro de nossa vida juntos. Dona Zuleika, a governanta que cuidava da casa há mais de 15 anos, recebeu Camila com curiosidade respeitosa. Era uma mulher de 50 anos, eficiente e discreta, que claramente adorava Omar e estava feliz em vê-lo casado novamente. Ele estava muito solitário, senhora Camila, confessou ela, enquanto mostrava os aposentos. É bom ver alegria nos olhos dele outra vez. Nos primeiros dias na mansão, Camila estabeleceu uma rotina que incluía longas conversas matinais com Omar no jardim, visitas ao centro da cidade para conhecer os negócios dele e tardes dedicadas a planejar as melhorias na fazenda. Omar fez questão de incluí-la em todas as decisões empresariais importantes. Quero que entenda como funcionam meus negócios, explicou durante uma reunião com diretores. Não apenas porque é minha esposa, mas porque tem uma inteligência prática que pode trazer perspectivas valiosas. Foi durante uma dessas reuniões que Camila conheceu o Dr. Samir Abdallah, filho de Omar do primeiro casamento, que chegou inesperadamente de Londres, onde vivia há 10 anos. Samir era um homem de 35 anos, alto como o pai, mas com uma frieza nos olhos que contrastava com a gentileza de Omar. Advogado internacional bem-sucedido, ele havia voado para o Brasil assim que soube do casamento do pai. Pai, precisamos conversar, disse ele em tom sério, quase ignorando a presença de Camila na sala de reuniões. Omar apresentou formalmente os dois. Samir, esta é Camila, minha esposa. Camila, este é meu filho Samir. O cumprimento foi frio e protocolar. Camila percebeu imediatamente que Samir a via com desconfiança e possivelmente hostilidade.
É um prazer conhecê-lo, disse ela, tentando quebrar o gelo. Omar fala muito sobre você. Imagino, respondeu Samir com um meio sorriso que não chegava aos olhos. Naquela noite, durante o jantar na mansão, a tensão era palpável. Samir fazia perguntas sutilmente invasivas sobre os antecedentes de Camila, sua família, suas intenções com o casamento. Omar tentava manter a harmonia, mas estava visivelmente constrangido com a atitude do filho. Samir, disse ele finalmente, Camila é minha esposa e merece seu respeito. Claro, pai. Apenas estou tentando conhecer melhor minha nova madrasta, respondeu Samir com ironia mal disfarçada. Camila se retirou cedo, alegando cansaço, mas, na verdade, para evitar criar mais constrangimento. Do quarto, ela podia ouvir as vozes elevadas de pai e filho discutindo na sala. Ela tem 19 anos, pai. Poderia ser sua neta. E daí? Ela trouxe felicidade para a minha vida. Ou está atrás da sua fortuna. Como você pode ser tão ingênuo? Samir, você está cruzando uma linha. Alguém precisa falar. Mãe, nem fez 10 anos que partiu, e você já trouxe uma substituta jovem o suficiente para ser minha irmã mais nova. O silêncio que se seguiu foi quebrado por passos no corredor. Omar entrou no quarto alguns minutos depois, visivelmente abalado. Sinto muito pelo comportamento dele, disse, sentando-se na beira da cama. Ele está sendo injusto com você. Talvez ele tenha direito de se preocupar, respondeu Camila suavemente. É natural que questione minhas intenções. Eu faria o mesmo se fosse ele. Não, disse Omar com firmeza. Nada justifica a falta de educação. Amanhã ele vai se desculpar adequadamente ou vai procurar hotel. Omar, não quero causar problemas entre vocês. Ele é seu filho e você é minha esposa. Ele vai ter que aceitar isso. Naquela madrugada, Camila ficou acordada pensando na complexidade da situação em que havia se envolvido. Não era apenas um casamento, era a entrada numa família com suas próprias dinâmicas, conflitos e expectativas. E havia ainda a questão da saúde de Omar, que eles precisariam enfrentar em breve. Mas quando olhou para o homem dormindo ao seu lado, um homem que havia se revelado tão diferente de suas expectativas iniciais, ela sentiu uma determinação crescente. Omar havia lhe dado uma chance de salvar sua família e realizar seus sonhos. Agora, era sua vez de lutar por este relacionamento improvável que estava se transformando em algo verdadeiro e profundo. A consulta cardiológica estava marcada para a semana seguinte, e Camila já havia decidido que, independentemente do resultado, ela estaria ao lado de Omar. Não por obrigação ou gratidão, mas porque descobrira que este homem gentil e generoso havia conquistado seu coração de uma forma que ela jamais imaginara ser possível. A consulta com o Dr. Henrique Moreira, um dos melhores cardiologistas de São Paulo, trouxe as notícias que Omar e Camila temiam. Após uma bateria completa de exames, eletrocardiograma, ecocardiograma, cateterismo e tomografia do coração, o diagnóstico foi claro. Omar tinha uma obstrução grave em 2 artérias coronárias principais. Senhor Abdala, explicou o médico, mostrando as imagens na tela do computador. O senhor tem o que chamamos de doença arterial coronariana severa. Há um bloqueio de 80% numa artéria e 70% na outra. Isso explica os sintomas que tem sentido: dor no peito, falta de ar, cansaço excessivo. Camila segurou a mão de Omar firmemente, enquanto ouvia a explicação médica. Em apenas 3 semanas de casamento, ela já aprendera a ler as expressões de seu marido e via o medo disfarçado que ele tentava esconder por trás da postura calma. Qual é o tratamento recomendado, doutor? Perguntou ela, quando Omar ficou em silêncio. Cirurgia de ponte de safena. É um procedimento complexo, mas bastante rotineiro para nossa equipe. Vamos fazer um desvio nas artérias obstruídas usando veias da própria perna do paciente. E os riscos? Indagou Omar, finalmente encontrando a voz. Como toda cirurgia cardíaca, há riscos. Mas na sua idade e considerando seu estado geral de saúde, as chances de sucesso são de 92%. Sem a cirurgia, no entanto, o risco de infarto nos próximos 6 meses é muito alto. O silêncio que se seguiu foi pesado.
Camila sentiu o mundo girar ao processar a informação de que poderia perder Omar tão cedo em seu relacionamento. Quando seria a cirurgia? Perguntou ela. Idealmente na próxima semana. Cada dia de atraso aumenta os riscos. Durante a volta para casa, Omar estava silencioso e pensativo. Camila respeitou seu espaço, mas quando chegaram à mansão, ela tomou a iniciativa da conversa que precisavam ter. Omar, vamos enfrentar isso juntos, disse ela, sentando-se ao lado dele na biblioteca. Não está sozinho nessa. Camila, respondeu ele, pegando suas mãos pequenas entre as suas. Temo que você tenha se casado comigo apenas para se tornar viúva poucos meses depois. Isso não é justo com você. Não me venha com essas ideias, repreendeu ela com carinho, mas firmeza. Você vai fazer essa cirurgia, vai se recuperar bem e vamos ter muitos anos juntos pela frente. Mas e se? Nada de e se. Vamos pensar positivo e nos preparar para sua recuperação. A determinação na voz de Camila surpreendeu até ela mesma. Em poucas semanas, ela havia passado da jovem insegura da fazenda para uma mulher capaz de ser a força que seu marido precisava. Quando Samir soube da cirurgia, sua atitude em relação a Camila mudou drasticamente. A frieza inicial deu lugar a uma preocupação genuína pelo pai, e ele começou a observar como a jovem esposa se dedicava integralmente aos cuidados de Omar. Pai, eu estava errado sobre Camila, confessou ele numa conversa privada que Camila ouviu por acaso. Se ela estivesse interessada apenas no dinheiro, não estaria aqui organizando cada detalhe da sua internação, conversando com médicos, se preocupando genuíne com você. Eu sabia que você mudaria de opinião, respondeu Omar. Camila tem um coração do tamanho do mundo. Nos dias que antecederam a cirurgia, Camila se transformou numa verdadeira gestora de crise. Ela organizou toda a agenda de Omar, transferiu reuniões importantes, garantiu que os negócios continuassem funcionando na sua ausência e ainda encontrou tempo para ir à fazenda tranquilizar Aparício e Benedita. Minha filha está cuidando dele como uma esposa de verdade, comentou Benedita com João Crisóstomo. Não é casamento por interesse. É amor que está nascendo. Na fazenda, Camila também aproveitou para implementar as primeiras mudanças agronômicas que havia estudado. Com o apoio financeiro de Omar, ela contratou um consultor em agricultura sustentável e começou a introduzir técnicas de cultivo orgânico em parte da propriedade. Quero que quando Omar se recuperar, ele encontre a fazenda ainda mais bonita e produtiva, explicou a seu pai. Ele investiu tanto em nós, quero mostrar que o dinheiro está sendo bem aplicado. A manhã da cirurgia chegou com uma chuva fina que cobria São Paulo de uma névoa cinzenta. Camila acordou às 5 da manhã e preparou o café da manhã favorito de Omar. Café forte, pão francês com manteiga e geleia de jabuticaba que Benedita havia mandado da fazenda. Não precisaria ter acordado tão cedo, disse ele, tocado pelo cuidado. Queria garantir que você comesse algo especial antes de ir para o hospital, respondeu ela, ajustando o nó da gravata dele. Quando voltar para casa, vou preparar uma feijoada igual a que comemos no dia do nosso casamento. No hospital, Camila e Samir ficaram na sala de espera durante as 5 horas que durou a cirurgia. Era a primeira vez que ficavam sozinhos por tanto tempo, e a tensão inicial entre eles se transformou em uma conversa honesta. Camila, disse Samir durante a 3ª hora de espera, quero me desculpar pelo meu comportamento quando cheguei. Eu estava protegendo meu pai, mas fui injusto com você. Entendo perfeitamente, respondeu ela. Se fosse meu pai, eu faria a mesma coisa. Você não me conhecia, viu apenas uma jovem de 19 anos casando com um homem rico de 75 anos. É natural suspeitar. Mas agora vejo como você cuida dele, como se preocupa genuinamente. Não é fingimento. Samir, posso ser sincera com você? Perguntou Camila. Eu realmente me casei com seu pai por necessidade no início. Nossa fazenda ia à falência e foi a única forma de salvar 43 famílias que dependem da terra. Mas nas últimas semanas aprendi a conhecer Omar de verdade. Ele é gentil, generoso, inteligente, engraçado. Estou apaixonada por ele. Samir ficou em silêncio por alguns minutos, processando a honestidade da confissão. Obrigado por ser franca, disse finalmente.
E obrigado por fazer meu pai feliz. Fazia anos que não o via sorrindo tanto. Quando o Dr. Moreira saiu da sala cirúrgica às 3 da tarde, seu rosto cansado, mas sorridente, trouxe o alívio que Camila e Samir precisavam. A cirurgia foi um sucesso completo, anunciou ele. Conseguimos fazer 3 pontes. As artérias agora têm fluxo sanguíneo normal. Ele está na UTI ainda sob efeito da anestesia, mas em algumas horas poderá receber visitas. Camila chorou de alívio e Samir a abraçou espontaneamente. Naquele momento, eles se tornaram verdadeiramente uma família. Quando Omar acordou na UTI, a primeira pessoa que viu foi Camila, sentada ao lado da cama, segurando sua mão. Como se sente? Perguntou ela, beijando suavemente sua testa. Como se tivesse ganhado uma segunda chance de vida, respondeu ele com voz rouca. E a primeira coisa que quero fazer com essa segunda chance é te amar ainda mais. Os 15 dias de recuperação no hospital foram intensos. Camila praticamente morou no quarto, cuidando de cada detalhe, desde a alimentação especial até os exercícios de fisioterapia respiratória. Ela aprendeu a ajudar com os curativos, monitorar os sinais vitais e se tornou uma parceira da equipe médica. Sua esposa tem jeito para a medicina, comentou uma das enfermeiras. Nunca vi alguém aprender tão rápido os cuidados pós-operatórios. Durante a internação, Omar revelou algo que mudou completamente a perspectiva de Camila sobre sua motivação inicial para o casamento. Camila, preciso te contar algo, disse ele numa tarde, quando já estava bem melhor. Eu não escolhi você apenas porque era jovem e bonita. Eu pesquisei sobre sua família antes de fazer a proposta. Camila ficou surpresa. Pesquisou como? Conversei com pessoas da região. Soube que você sonhava em estudar agronomia, que cuidava dos funcionários da fazenda como se fossem família, que abria mão de suas próprias necessidades para ajudar os outros. Soube que quando a filha do João Crisóstomo precisou de cirurgia, você vendeu suas únicas joias para ajudar a pagar. Vi que você tinha o caráter que eu procurava numa companheira. Lágrimas escorreram pelo rosto de Camila. Por que não me contou isso antes? Porque queria que seu amor por mim fosse genuíno, não baseado em gratidão por ter me interessado por seu caráter. Queria que você me descobrisse como homem, não como benfeitor. Omar, disse ela, beijando suas mãos. Eu te amo não pelo que você fez pela minha família. Eu te amo pelo homem gentil, inteligente e carinhoso que você é. Amo quando você ri das minhas piadas bobas, quando me ensina sobre fotografia, quando fica horas conversando sobre os cafezais como se entendesse tanto quanto meu pai. Quando finalmente receberam alta do hospital, Camila havia se transformado numa mulher completamente diferente. A experiência de quase perder Omar tão cedo a fez perceber a profundidade dos sentimentos que havia desenvolvido por ele. De volta à mansão, ela criou um ambiente de recuperação perfeito. Transformou a sala de estar numa espécie de suíte térrea, para evitar que ele subisse escadas. Encheu a casa de flores da fazenda e estabeleceu uma rotina de cuidados que incluía caminhadas diárias no jardim, alimentação cardioprotetora e momentos de relaxamento ouvindo música clássica. Você está me tratando como um rei, comentou Omar uma manhã, depois de um café da manhã especialmente caprichado. Você é meu rei, respondeu Camila simplesmente. E reis merecem ser tratados como tal. 3 semanas após a alta hospitalar, numa tarde em que faziam sua caminhada diária pelo jardim, Omar parou subitamente e se virou para Camila. Há algo que preciso te perguntar, disse ele, com uma seriedade que a deixou apreensiva. O que foi? Você se casaria comigo de novo? Perguntou ele, tirando do bolso uma pequena caixa de veludo. Desta vez não por necessidade, mas por amor. Dentro da caixa havia um anel simples, mas elegante, com um diamante que refletia toda a luz do sol da tarde. Omar, sussurrou ela, com os olhos cheios de lágrimas. Da primeira vez, você disse sim para salvar sua família. Agora quero que diga sim porque quer construir uma vida comigo. Quero que escolha ficar porque me ama, não porque tem obrigação. Sim, respondeu ela sem hesitar. Sim, sim, 1000 vezes sim. Quando ele colocou o anel em seu dedo, Camila soube que aquele momento marcava o verdadeiro início de seu casamento. O primeiro havia sido por necessidade. Este era por amor,
puro e verdadeiro. Os meses que se seguiram à recuperação de Omar foram os mais felizes da vida de ambos. Com a saúde restaurada e um coração funcionando perfeitamente, ele se tornou um homem renovado, cheio de energia e planos para o futuro. Camila dividia seu tempo entre a mansão em São Paulo e a fazenda em Campinas, exatamente como Omar havia prometido que seria possível. Na fazenda, ela implementou com sucesso o projeto de café orgânico que se tornara sua paixão. 3 hectares da propriedade agora produziam grãos de qualidade superior, com técnicas sustentáveis que serviam de modelo para outros produtores da região. Omar acompanhava cada etapa do projeto com orgulho genuíno. "Você transformou uma ideia em realidade", disse ele numa manhã, caminhando entre os cafeeiros que exibiam frutos vermelhos e brilhantes. "Tem visão empresarial natural." "Aprendi com o melhor", respondeu Camila, entrelaçando os dedos aos dele. "Você me ensinou que sonhos precisam de planejamento para se tornar realidade." Em São Paulo, Omar havia cumprido sua promessa de reduzir o envolvimento direto nos negócios. Delegar as operações cotidianas para executivos de confiança e se dedicava apenas às decisões estratégicas mais importantes. Isso lhe dava tempo para redescobrir paixões antigas e desenvolver novos interesses ao lado de Camila. O ateliê de fotografia, abandonado há anos, voltou à vida com força total. Omar comprou equipamentos modernos e transformou o espaço num verdadeiro estúdio profissional. Camila se tornara sua modelo favorita e musa inspiradora, mas ele também começou a fotografar paisagens urbanas, retratos de funcionários da casa e, especialmente, imagens da fazenda. "Quero documentar nossa história", explicava ele, enquanto revelava fotos no laboratório improvisado. "Cada momento importante, cada transformação, cada alegria." Samir, que havia estendido sua estadia no Brasil indefinidamente, testemunhava com admiração a mudança no pai. O homem workaholic e solitário que ele conhecera a vida toda havia se transformado num marido apaixonado e com novos propósitos de vida. "Camila, você salvou meu pai", confessou ele numa conversa que tiveram enquanto Omar dormia a sesta numa tarde de domingo. Não apenas fisicamente com os cuidados médicos, mas emocionalmente. Ele estava definhando na solidão. "Ele salvou a mim também", respondeu Camila, bordando um lençol para o enxoval que estava preparando, embora ainda não tivesse contado a ninguém o motivo. "Me deu uma vida que jamais sonhei ser possível." "Posso fazer uma pergunta pessoal?", disse Samir, hesitando. "Claro. Vocês pretendem ter filhos?" Camila sorriu misteriosamente. "Por que pergunta?" "Porque papai estava me contando que seria o sonho da vida dele ter outro filho. Disse que se arrepende de não ter tido mais filhos com minha mãe, e que agora com você sente que teria energia para começar uma nova família. E como você se sentiria em relação a isso?", perguntou Camila, curiosa sobre a reação do enteado. "Inicialmente confesso que a ideia me assustava, um irmão ou irmã que seria apenas 4 anos mais novo que minha própria filha. Mas agora acho que seria maravilhoso. Papai seria um pai ainda melhor hoje do que foi comigo, porque tem mais tempo, mais paciência, mais sabedoria." "Que bom saber sua opinião", disse Camila, "porque talvez você não precise esperar muito para conhecer esse irmão ou irmã." Samira olhou com os olhos arregalados. "Você quer dizer que em cerca de 7 meses você vai ser irmão mais velho", confirmou ela, rindo da expressão de alegria chocada no rosto dele. "Omar já sabe?" "Ainda não. Quero contar de um jeito especial." Camila havia descoberto a gravidez havia 3 dias, durante uma consulta de rotina com sua ginecologista. O resultado positivo do exame a enchera de uma alegria que ela não sabia como expressar adequadamente. Aos 20 anos, seria mãe do filho de um homem que amava profundamente, uma reviravolta que jamais poderia ter imaginado quando aceitou aquele casamento arranjado meses atrás. Para contar a novidade a Omar, ela preparou uma surpresa especial. Samira a ajudou a organizar uma sessão de fotos no jardim da mansão, alegando que queria presentear o pai com um álbum especial de recordações do primeiro ano de casamento. "Omar, tenho uma surpresa para você", disse ela numa tarde ensolarada,
conduzindo-o até o jardim onde havia montado um cenário com suas flores favoritas, rosas brancas e jasmins que perfumavam todo o ambiente. Outra surpresa? Sorriu ele, ajustando a câmera. Você me mimou demais. Esta é diferente. É para o álbum que Samir sugeriu. Poses que documentem momentos importantes da nossa história. Omar começou a fotografar Camila em diversas poses. Sentada no banco de jardim, onde costumavam tomar café da manhã aos domingos, andando pela trilha de pedras entre as flores, deitada na grama onde às vezes faziam piqueniques. Agora, disse Camila, quero uma pose especial. Uma que represente nosso futuro. Ela se posicionou ao lado da roseira mais florida e colocou as mãos sobre o ventre, ainda plano, mas onde crescia seu bebê. Assim? Perguntou Omar, ajustando o foco da câmera. Perfeito. Esta foto vai ser muito especial daqui a alguns meses. Omar disparou várias fotos, mas algo no comentário de Camila o fez parar e realmente olhar para ela. Viu o sorriso especial, as mãos posicionadas de forma protetora sobre o abdômen, o brilho diferente nos olhos. Camila, disse ele devagar, abaixando a câmera, você está me dizendo que em novembro você vai ser papai de novo, confirmou ela, com o sorriso mais radiante que ele já havia visto. Omar ficou imóvel por alguns segundos, como se estivesse processando a informação. Então largou a câmera no chão e correu para ela, girando-a no ar antes de depositá-la delicadamente no chão, como se ela fosse feita de cristal. Um bebê, murmurou ele, colocando as mãos sobre as dela no ventre. Nosso bebê, confirmou ela, com lágrimas de alegria escorrendo pelo rosto. Mas você tem certeza que eu não sou velho demais para ser pai novamente? Quando a criança tiver 20 anos, eu terei 95. Omar, disse ela, segurando o rosto dele entre as mãos, você tem mais energia e vitalidade agora do que muitos homens de 50 anos. Vai ser um pai maravilhoso. Naquela noite, Omar não conseguiu dormir de tanta emoção. Ele ficou acordado fazendo planos, imaginando como seria segurar seu filho ou filha no colo, ensinar a andar nos jardins da mansão ou correr pelos cafezais da fazenda. Você acha que vai ser menino ou menina? Perguntou ele na madrugada. Não sei, mas tenho esperança que tenha seus olhos gentis e sua generosidade, respondeu Camila, aconchegada em seus braços. Eu espero que tenha sua determinação e sua força. Você é a mulher mais corajosa que conheci. Nos dias seguintes, Omar se transformou no futuro pai mais dedicado do mundo. Ele comprou pilhas de livros sobre gravidez e paternidade, encheu a casa de ácido fólico e vitaminas pré-natais e começou a planejar obsessivamente o quarto do bebê. Papai está mais ansioso que você. Brincou Samir com Camila enquanto observavam Omar medir e remedir o quarto, que seria transformado em berçário. É lindo ver como ele ficou feliz, disse ela. Parece um adolescente apaixonado. A notícia da gravidez trouxe ainda mais união para a família. Samir se revelou um irmão mais velho exemplar antes mesmo do bebê nascer, oferecendo-se para ajudar em tudo, desde as reformas do berçário até acompanhar Camila nas consultas pré-natais quando Omar estava viajando a trabalho. Na fazenda, Aparício e Benedita receberam a notícia com lágrimas de alegria. Ia ser o primeiro neto, e eles já começaram a planejar como seria criá-lo com os pés na terra, conhecendo as tradições familiares. Minha filha vai ser mãe, repetia Benedita para qualquer pessoa que quisesse ouvir. E que pai esse menino vai ter? O Omar trata ela como uma rainha. Durante o 3º mês de gravidez, Omar tomou uma decisão que surpreendeu até Camila. Ele anunciou que queria passar a fase final da gestação, principalmente na fazenda. Quero que nosso filho nasça perto da terra como você nasceu, explicou ele. Quero que os primeiros sons que ele ouça sejam os pássaros cantando nos cafezais, não o barulho do trânsito de São Paulo. Tem certeza? E seus negócios? Os negócios vão continuar existindo, mas este momento com você e nosso bebê é único e irrepetível. Não vou perdê-lo por causa de reuniões e relatórios. Eles adaptaram parte da casa grande da fazenda para acomodar confortavelmente Omar e toda a tecnologia de que ele precisava para manter contato com a empresa. O escritório improvisado tinha vista para os cafezais e cheiro constante de café fresco,
criando um ambiente que combinava perfeitamente a vida empresarial com a rural. Nunca imaginei que trabalharia olhando para plantações de café, disse Omar numa videoconferência com diretores, mas descobri que é muito mais inspirador que olhar para prédios de concreto. Camila floresceu durante os meses na fazenda. Grávida e radiante, ela continuou supervisionando o projeto do café orgânico, agora com ainda mais energia e criatividade. Os funcionários da fazenda a veneravam, vendo nela não apenas a patroa, mas uma filha da terra que havia voltado para casa. A menina Camila trouxe bênção para esta terra, comentava João Crisóstomo com orgulho. Primeiro salvou a fazenda, agora vai dar um herdeiro para continuar o trabalho. Omar se adaptou à vida rural muito melhor do que qualquer pessoa esperava. Ele acordava cedo para acompanhar Camila nas caminhadas matinais entre os cafezais, aprendeu a identificar pragas e doenças das plantas e até ajudava ocasionalmente na colheita, sempre fotografando cada momento para documentar sua nova vida. Quem diria que um empresário da cidade se tornaria um cafeicultor apaixonado? Ria Aparício, vendo Omar examinar cuidadosamente a qualidade dos grãos. A vida tem dessas ironias, respondia Omar. Passei 40 anos vendendo comida para as pessoas sem saber como ela era produzida. Agora entendo que conhecer a origem do que consumimos é conhecer uma parte essencial da vida. No 5º mês de gravidez, durante o ultrassom de rotina, eles descobriram que esperavam uma menina. Omar chorou quando viu a imagem na tela, segurando a mão de Camila com força. Uma menina, sussurrou ele. Vamos ter uma filha. Como você gostaria de chamá-la? Perguntou Camila. Esperança, respondeu ele sem hesitar. Porque foi isso que você trouxe para a minha vida, e é isso que nossa filha vai trazer para o mundo. Esperança de que o amor pode florescer em qualquer idade, em qualquer circunstância. Esperança Abdala, repetiu Camila, testando como soava. É perfeito. Naquela noite, deitados na varanda da casa grande ouvindo o som dos grilos e sentindo a brisa suave que trazia o aroma dos cafezais, Omar fez um comentário que resumiu a transformação completa que sua vida havia sofrido. Sabe, Camila, eu costumava medir sucesso pela quantidade de dinheiro que ganhava ou pelo número de empresas que possuía. Agora sei que o verdadeiro sucesso é estar aqui, com você, esperando nossa filha, sabendo que encontrei um amor que pensei que nunca mais seria possível na minha vida. E eu, respondeu ela, acariciando o ventre onde crescia a esperança, costumava sonhar apenas em salvar nossa fazenda. Agora meus sonhos são muito maiores. Quero criar nossa filha para ser uma mulher forte e bondosa. Quero expandir nossos projetos sustentáveis para outras fazendas e quero amar você cada dia mais pelo resto da vida. Enquanto as estrelas brilhavam sobre os cafezais e o futuro se estendia à frente cheio de promessas, Camila e Omar adormeceram de mãos dadas, sabendo que haviam construído algo extraordinário a partir de um começo improvável. O 8º mês de gravidez de Camila trouxe uma serenidade especial para a fazenda. Esperança se mexia constantemente, como se estivesse ansiosa para conhecer o mundo onde cresceria. Omar passava horas conversando com a filha através do ventre de Camila, contando histórias de sua terra natal, cantando canções árabes que aprendera na infância e prometendo que seria o melhor pai que conseguisse ser. Ela reconhece sua voz, dizia Camila quando sentia o bebê se mexer mais intensamente sempre que Omar falava. Vai ser completamente apaixonada pelo papai. E eu já sou completamente apaixonado por ela, respondia ele, beijando a barriga arredondada da esposa. E por você que me deu este presente impossível. Para celebrar os 8 meses de gestação e o 1º ano de casamento, Omar planejou uma surpresa especial. Ele organizou uma pequena viagem romântica para Campos do Jordão, o mesmo local onde haviam passado a lua de mel. A ideia era reviver aqueles primeiros dias juntos, agora como uma família prestes a se completar. Tem certeza que não é perigoso viajar no 8º mês? Perguntou Camila, embora a ideia da viagem a encantasse. Conversei com doutora Glória. Ela disse que está tudo perfeito com você e a Esperança. 2 dias em Campos do Jordão, no mesmo hotel, no mesmo quarto. Vai ser como fechar um ciclo e abrir outro.
Samir, que havia se mudado permanentemente para o Brasil e alugado uma casa em Campinas para ficar perto do pai e da madrasta grávida, aprovou entusiasticamente a ideia. Vocês merecem uns dias só para vocês, disse ele. Eu fico aqui cuidando da fazenda e garantindo que tudo esteja perfeito para quando voltarem. A viagem para Campos do Jordão foi mágica desde o início. Omar dirigiu cuidadosamente pela serra, fazendo paradas frequentes para que Camila pudesse esticar as pernas e se sentir confortável. O hotel os recebeu como celebridades, lembrando-se do casal apaixonado que havia se hospedado ali um ano antes. Vocês estão ainda mais bonitos juntos, comentou a recepcionista ao vê-los chegando. E agora vão ser 3. O quarto era o mesmo da lua de mel, mas agora decorado com flores especiais e uma cesta de frutas com um cartão, para celebrar o amor que criou uma nova vida. Durante o primeiro dia, eles caminharam devagar pelos jardins do hotel, parando constantemente para que Omar fotografasse Camila em diferentes ângulos e luzes. Ela estava radiante na gravidez, com a pele luminosa e um sorriso constante que refletia a felicidade profunda que sentia. Você está mais linda agora do que no dia em que nos casamos, disse Omar ajustando a câmera para capturar a luz do fim de tarde em seu rosto. É o brilho da maternidade, respondeu ela, posando naturalmente entre as hortênsias floridas. Não, disse ele, abaixando a câmera e caminhando até ela. É o brilho do amor. Você me ama. Eu amo você. E nosso amor criou uma vida. É a combinação mais poderosa do universo. Naquela noite, jantaram no restaurante do hotel, compartilhando memórias do último ano e fazendo planos para o futuro com esperança. Omar estava particularmente animado, falando sobre viagens que fariam quando a menina fosse maior, sobre como ensinar a ela tudo o que havia aprendido na vida, sobre a educação que queria proporcionar. Quero que ela conheça o mundo, mas que nunca se esqueça de suas raízes, dizia ele segurando as mãos de Camila sobre a mesa. Quero que seja sofisticada como uma moça da cidade, mas que tenha os pés na terra como você. Ela vai ser perfeita, garantiu Camila. Com um pai como você, não tem como ser diferente. Voltaram para o quarto às 10 da noite, cansados, mas felizes. Omar ajudou Camila a se acomodar confortavelmente na cama, massageou seus pés inchados e se deitou ao lado dela para conversarem antes de dormir. Camila, disse ele, acariciando o ventre onde Esperança dormia. Quero que saiba que este último ano foi o mais feliz da minha vida. Você transformou um velho solitário em um homem completo. Omar, você não é velho. Você é experiente, maduro, sábio. Tenho 76 anos, amor. Preciso ser realista sobre o tempo que me resta. Por isso quero aproveitar cada momento, gravar cada detalhe na memória. Amar você e nossa filha com toda a intensidade que for possível. Havia algo na voz dele que deixou Camila ligeiramente inquieta, mas ela atribuiu à emoção natural do momento. Conversaram até altas horas sobre seus sonhos para a Esperança, sobre como seria criá-la entre a cidade e o campo, sobre os valores que queriam transmitir. Promete que vai contar tudo sobre mim para ela quando crescer? Pediu Omar antes de dormirem. Omar, que pergunta é essa? Você mesmo vai contar. Vai estar lá para ensinar tudo a ela. Ele sorriu e a beijou ternamente. Claro que vou. Só quero ter certeza de que ela sempre saberá o quanto eu amo vocês duas. Na manhã seguinte, Omar acordou muito cedo e saiu para o jardim do hotel para fotografar o nascer do sol. Quando Camila despertou, encontrou sobre a mesa de cabeceira um envelope com seu nome escrito na elegante caligrafia dele. Dentro, uma carta que a fez chorar antes mesmo de terminar de ler. Minha amada Camila, se você está lendo esta carta, é porque algo aconteceu comigo. Não quero pensar em possibilidades trágicas neste momento tão feliz de nossas vidas, mas preciso deixar registrado o que sinto. Você salvou minha vida 2 vezes. Primeiro, quando aceitou se casar comigo e trouxe alegria para meus dias vazios. Depois, quando cuidou de mim durante a cirurgia com uma dedicação que jamais esquecerei. Agora, ao carregar nossa filha, você está me dando um terceiro presente. A continuidade do nosso amor. Se algo me acontecer, por favor, não se sinta culpada por ter sido feliz comigo apenas por pouco tempo.
Eu vivi mais nestes meses ao seu lado do que em todos os anos anteriores somados. Você me ensinou que o amor não tem idade, que a felicidade pode chegar quando menos esperamos e que uma família pode nascer das circunstâncias mais improváveis. Cuide da nossa esperança. Conte a ela sobre seu pai que a amou antes mesmo de vê-la nascer. Ensine-a a ser forte como você, generosa como você, capaz de transformar obstáculos em oportunidades como você fez. E, por favor, não deixe de ser feliz. Se um dia encontrar alguém que possa amar você e nossa filha, não se sinta traindo minha memória. O amor que tivemos será eterno, mas você ainda é jovem e merece uma vida plena. Te amo hoje, amanhã e sempre, Omar. Camila terminou de ler a carta com o coração disparado. Saiu correndo do quarto, procurando Omar desesperadamente. Encontrou-o no jardim, sentado num banco contemplando as montanhas, com a câmera fotográfica ao lado. "Por que você escreveu isto?" perguntou ela, mostrando a carta. Omar se virou e sorriu ao vê-la. "Bom dia, meu amor. Você estava tão bela dormindo que não quis acordar." "Omar, responda. Por que esta carta?" Ele suspirou e a fez sentar ao lado dele no banco. "Porque quero ter certeza de que, se algo acontecer, você saberá exatamente o que significa para mim. Não quero deixar nada por dizer. Mas você está bem, está saudável." "Estou ótimo. Mas aprendi que a vida pode mudar em segundos. Prefiro estar preparado." Camila se acalmou ligeiramente, mas guardou a carta no peito, próxima ao coração. Passaram o resto da manhã caminhando devagar pelo centro da cidade, comprando lembranças para Esperança, tomando chocolate quente numa confeitaria charmosa. Omar estava animado e carinhoso, sem nenhum sinal de problemas de saúde. Almoçaram no hotel e decidiram descansar antes da viagem de volta para a fazenda. Omar disse que queria cochilar um pouco para estar descansado, para dirigir com segurança na serra. Deitaram-se juntos na cama, Omar abraçando Camila por trás, com uma mão sobre o ventre, onde Esperança se mexia suavemente. Ele sussurrava palavras de amor no ouvido dela, contando como era grato por ter encontrado a felicidade tão tardia na vida. "Te amo", murmurou ele pela última vez, beijando a nuca de Camila. "Também te amo", respondeu ela, aconchegando-se mais em seus braços. Foi assim, dormindo tranquilamente, abraçado às duas pessoas que mais amava no mundo, que Omar Abdallah teve o segundo ataque cardíaco. Silencioso, indolor, definitivo. Seu coração, que havia sido reparado para dar-lhe mais tempo com Camila e a filha, simplesmente parou de bater durante o sono. Camila acordou 2 horas depois sentindo algo estranho. Omar estava muito quieto, quase imóvel. Quando se virou para acordá-lo, percebeu que ele não estava respirando. "Omar! Omar!" gritou ela, balançando-o delicadamente. Não havia resposta. Sua pele estava fria, seus lábios ligeiramente azulados. Num reflexo desesperado, Camila verificou o pulso. Nada. O que se seguiu foi um borrão de emoção e desespero. Camila gritou por socorro. Funcionários do hotel correram para o quarto. Uma ambulância foi chamada. Paramédicos tentaram reanimação sem sucesso. Omar Abdallah, aos 76 anos, havia partido pacificamente, exatamente como gostaria, ao lado do amor de sua vida. No hospital de Campos do Jordão, o médico confirmou o que Camila já sabia em seu coração. "Sinto muito, senhora. Foi um infarto fulminante. Ele não sofreu. Foi muito rápido e tranquilo." Sozinha naquela cidade serrana, grávida de 8 meses e viúva aos 20 anos, Camila se sentiu perdida no mundo. Mas quando tocou o ventre e sentiu Esperança se mexendo, encontrou a força que precisava. Ligou para Samir, que largou tudo e dirigiu imediatamente para Campos do Jordão. Encontrou Camila no hospital, chorando silenciosamente, mas surpreendentemente forte. Ele partiu feliz. Foi a primeira coisa que ela disse. Estava sorrindo quando adormeceu. Disse que me amava. Samir abraçou a madrasta e, juntos, choraram a perda do homem que havia transformado ambas suas vidas. Mas entre as lágrimas, havia também gratidão pelo tempo que tiveram com ele. "Papai realizou todos seus sonhos neste último ano", disse Samir. "Encontrou o amor verdadeiro, foi correspondido e vai deixar uma filha como legado.
Não há final mais bonito que esse para uma vida bem vivida. A viagem de volta para a fazenda foi silenciosa e triste, mas também cheia de lembranças carinhosas. Camila segurava o envelope com os negativos das últimas fotos que Omar havia tirado dela. Imagens que se tornariam suas relíquias mais preciosas. Quando chegaram à fazenda São José, Aparício e Benedita receberam a nora enlutada com todo o amor e suporte que puderam oferecer. A comunidade rural, que havia aprendido a amar e respeitar Omar durante os meses que ele vivera ali, organizou espontaneamente uma vigília que durou a noite toda. Ele era um homem bom, repetiam os funcionários da fazenda. Cuidou da nossa menina Camila como um príncipe cuida de uma princesa. Na última noite antes do funeral, Camila se sentou sozinha na varanda da casa grande, olhando para os cafezais que Omar havia aprendido a amar. Em suas mãos, a carta que ele havia deixado no hotel. Em seu ventre, esperança se mexendo como se pressentisse que o mundo havia mudado. Papai te amava muito, sussurrou ela para a filha. E eu vou contar tudo sobre ele quando você crescer. Vai saber que teve o melhor pai do mundo, mesmo que por pouco tempo. Naquela madrugada, enquanto as estrelas brilhavam sobre a terra onde Omar havia encontrado a paz, Camila tomou uma decisão que definiria o resto de sua vida. Honraria a memória dele, sendo a melhor mãe possível para a Esperança, e construiria um futuro que fizesse jus ao amor que recebera dele. O funeral de Omar Abdallah foi uma das cerimônias mais tocantes que Campinas já presenciara. Centenas de pessoas vieram prestar suas últimas homenagens, desde empresários de São Paulo que respeitavam seu talento para os negócios, até funcionários da fazenda que haviam descoberto sua humanidade e generosidade nos últimos meses de vida. Camila, mesmo grávida de 8 meses e ainda em choque pela perda súbita, insistiu em participar de cada momento da despedida. Vestida de preto, com as mãos protetoras sobre o ventre onde crescia a esperança, ela recebeu os pêsames com uma dignidade que impressionou todos os presentes. Ela tem a força de uma rocha, comentou o padre Damasceno com Aparício. Omar escolheu bem sua companheira. Ela vai honrar a memória dele. Samir não se afastou do lado da madrasta durante todo o velório e funeral. A tragédia havia solidificado ainda mais a relação entre eles, transformando-os numa família real, unida pela dor e pelo amor que ambos sentiam por Omar. Papai estava certo sobre você desde o primeiro dia, disse ele a Camila enquanto assistiam o caixão ser coberto de terra no cemitério da cidade. Você tem uma força interior que poucos possuem. Não me sinto forte, confessou ela, com lágrimas escorrendo silenciosamente pelo rosto. Me sinto perdida e assustada. É normal. Mas você não está sozinha. Eu estou aqui, seus pais estão aqui, toda a fazenda está aqui para apoiá-la. 3 dias após o funeral, veio o momento da leitura do testamento. Dr. Henrique Torres, advogado de confiança de Omar há mais de 20 anos, reuniu a família na biblioteca da mansão em São Paulo, para revelar as últimas vontades do empresário. Omar revisou seu testamento há apenas 1 mês, explicou o advogado, como se pressentisse que precisava atualizar seus desejos. O documento revelou a generosidade característica de Omar até nos mínimos detalhes. Para Samir, deixou a maior parte das empresas e investimentos, garantindo que o filho tivesse condições de manter o império familiar. Para Camila e Esperança, destinou uma quantia substancial que garantiria conforto financeiro pelo resto de suas vidas, além da fazenda completamente quitada e modernizada. Mas havia mais surpresas. Omar havia criado um fundo educacional para filhos de trabalhadores rurais da região, um projeto que estava próximo ao coração de Camila. Também deixou instruções detalhadas para a criação de um instituto de fotografia para jovens carentes, utilizando os equipamentos de seu ateliê pessoal. E há uma carta específica para a senhora Dona Camila, disse Dr. Torres, entregando um envelope lacrado. Camila abriu a carta com mãos trêmulas, reconhecendo imediatamente a caligrafia elegante de Omar. Minha querida viúva. Espero que não se incomode com o termo, pois o uso com carinho. Se você está lendo isto, significa que nossa jornada juntos chegou ao fim mais cedo do que gostaríamos. Mas não se entristeça. Tivemos mais amor em nossos poucos meses juntos
do que muitas pessoas têm numa vida inteira. Deixei você e nossa esperança confortáveis financeiramente porque quero que tenham liberdade para escolher seus caminhos sem pressão. Mas mais importante que o dinheiro são os valores que espero que transmita para nossa filha. Ensine-a que o amor verdadeiro pode surgir nos momentos e formas mais inesperados. Mostre-a que generosidade não é dar o que sobra, mas compartilhar o que temos de melhor. Conte-a que seu pai foi um homem que encontrou a felicidade tardia, mas completa, ao lado da mulher mais especial do mundo. Há uma última coisa. No ateliê, atrás da estante de livros de fotografia, você encontrará um álbum especial que preparei durante nossos meses juntos. São todas as fotos que tirei de você, desde nossa lua de mel até nossa última viagem. É meu presente para a Esperança, para que ela veja como sua mãe era e continua sendo a mulher mais bela do mundo. Viva plenamente, meu amor. Seja feliz. É a única forma de honrar verdadeiramente nossa história. Para sempre seu, Omar. Camila terminou a leitura emocionada, mas também fortalecida. Omar, mesmo partindo, continuava cuidando dela e orientando seus passos. "Posso ver esse álbum agora?" perguntou ela a Samir. Juntos, foram até o ateliê de Omar. Atrás da estante indicada na carta, encontraram um álbum de couro marrom com gravações douradas. Para a Esperança, a história de amor de seus pais. Dentro, centenas de fotografias cuidadosamente organizadas e legendadas pela própria mão de Omar. Fotos da lua de mel, dos passeios pela fazenda, das sessões no jardim da mansão, dos momentos espontâneos do dia a dia. Cada imagem acompanhada de pequenas anotações sobre o que ele estava pensando ou sentindo naquele momento. "Meu Deus", sussurrou Samir, folheando o álbum. "Papai documentou cada segundo da felicidade que vocês viveram juntos." "É lindo", disse Camila, tocando delicadamente uma foto onde aparecia rindo enquanto Omar ajustava uma flor em seu cabelo. A legenda dizia: "O momento em que compreendi que a felicidade tinha som era a risada da Camila." Nas semanas que se seguiram, Camila alternou entre períodos de profunda tristeza e momentos de estranha paz. A proximidade do parto de Esperança trazia uma expectativa que amenizava parcialmente a dor da perda. Ela sabia que quando a filha nascesse, uma parte de Omar renasceria com ela. Samir se mudou temporariamente para a fazenda para acompanhar os últimos dias da gestação. Ele havia assumido oficialmente a administração das empresas do pai, mas fazia questão de estar presente para apoiar Camila neste momento crucial. "Você não precisa fazer isso", disse ela numa manhã, quando o viu cancelando uma reunião importante para levá-la a uma consulta pré-natal. "Camila, você é família", respondeu ele simplesmente. "Papai me ensinou que família vem sempre em primeiro lugar. Além disso, estou ansioso para conhecer minha irmãzinha." Dr. Glória, a obstetra que acompanhava a gravidez, estava preocupada com o estado emocional de Camila. "O luto pode afetar o parto", explicou ela. "Precisamos garantir que você esteja emocionalmente preparada para receber sua filha." "Doutora", respondeu Camila, "esta menina é tudo que me resta do Omar. Estou mais que preparada para recebê-la. Ela vai ser minha força para seguir em frente." Na fazenda, todos se preparavam para a chegada de Esperança. Benedita havia transformado um dos quartos da casa grande num berçário perfeito, com móveis de madeira construídos pelos próprios funcionários da propriedade. João Crisóstomo e os outros trabalhadores se revezavam para garantir que Camila não precisasse se preocupar com nada além da gestação. "Esta criança vai nascer cercada de amor", comentava Dona Nazaré, a parteira tradicional da região, que Camila havia solicitado para acompanhar o parto junto com a equipe médica. Mesmo sem o pai presente, ela não vai conhecer a falta de carinho. Em seus momentos de reflexão solitária, Camila conversava constantemente com Esperança, contando sobre o pai que a filha não conheceria fisicamente, mas que havia deixado um legado de amor imenso. "Seu papai era o homem mais gentil do mundo", sussurrava ela, acariciando o ventre. "Ele te amava tanto que chamava você de milagre. Dizia que você era a prova de que o amor pode criar vida, mesmo quando menos esperamos." As primeiras contrações começaram numa manhã de novembro.
exatamente 9 meses após a lua de mel em Campos do Jordão. Era como se Esperança tivesse escolhido simbolicamente nascer no mesmo período em que seus pais haviam vivido os momentos mais românticos juntos. Acho que é hoje, disse Camila a Samir durante o café da manhã, quando sentiu a primeira contração forte. Tem certeza? Perguntou ele imediatamente nervoso. Tenho. Ligue para a doutora Glória. Nossa Esperança está vindo conhecer o mundo. O trabalho de parto durou 12 horas. Camila enfrentou cada contração pensando em Omar, imaginando-o ao lado da cama, segurando sua mão e sussurrando palavras de encorajamento. Samir permaneceu na sala de espera, andando de um lado para o outro, como um pai de primeira viagem. Aparício e Benedita rezavam na capela da fazenda pedindo proteção para a filha e a neta. João Crisóstomo organizou uma vigília no terreiro, onde todos os funcionários da propriedade se reuniram para aguardar notícias do nascimento. Às 8 da noite, quando o sol se punha sobre os cafezais tingindo o céu de dourado, Esperança Abdala finalmente chegou ao mundo. 6,4 kg de vida pura, com os olhos escuros do pai e os cabelos castanhos da mãe. Ela é perfeita, disse doutora Glória, colocando a bebê nos braços de Camila. Uma menina saudável e linda. Camila olhou para a filha e viu Omar imediatamente, não apenas nos traços físicos, mas na expressão serena e no olhar atento que parecia compreender tudo ao redor. Oi, minha Esperança, sussurrou ela, beijando a testa macia da bebê. Sou sua mamãe. Seu papai estava aqui em espírito quando você nasceu. Ele te ama muito. Quando Samir entrou para conhecer a irmã, seus olhos se encheram de lágrimas. Ela tem os olhos do papai, disse ele, tocando delicadamente a mãozinha minúscula. Ele está aqui com ela. Está sim, concordou Camila. Ele prometeu que nunca nos deixaria sozinhas e cumpriu a promessa. Naquela primeira noite com Esperança nos braços, Camila sentiu uma paz que não experimentava desde a perda de Omar. A dor da saudade continuava, mas agora havia algo mais forte: a responsabilidade e o amor incondicional por aquela pequena vida que dependia completamente dela. Vamos ser muito felizes juntas, prometeu ela à filha adormecida. Vou te contar tudo sobre seu papai. Vamos cuidar da fazenda que ele modernizou para nós, e você vai crescer sabendo que foi concebida no maior amor que 2 pessoas podem sentir uma pela outra. Na varanda da casa grande, com Esperança dormindo em seus braços e o perfume dos cafezais floridos perfumando a noite, Camila compreendeu que sua jornada não havia terminado com a partida de Omar. Na verdade, uma nova história estava apenas começando. A história de uma mãe determinada a honrar a memória do homem que amou e a criar uma filha que fosse digna do amor extraordinário que lhe deu origem. Esperança dormia tranquilamente, como se soubesse que havia chegado ao lugar onde pertencia, cercada pelo amor que seus pais construíram nas circunstâncias mais improváveis, e que agora continuaria através dela. Os primeiros meses com Esperança foram uma mistura intensa de alegria e adaptação. Camila descobriu que ser mãe solteira aos 20 anos, mesmo com todo o apoio financeiro e emocional que recebia, era uma responsabilidade que a transformou completamente. Cada sorriso da filha, cada pequeno gesto, cada marco do desenvolvimento infantil trazia simultaneamente felicidade imensa e uma pontada de tristeza por Omar não estar ali para testemunhar. Ela sorriu hoje, contou Camila a Samir numa manhã de dezembro, alguns dias antes do Natal. Um sorriso verdadeiro, não só gases. Tenho certeza que reconheceu minha voz. Papai ficaria louco de felicidade, respondeu Samir, pegando a sobrinha no colo. Ele sempre dizia que o primeiro sorriso de um bebê era a prova mais clara da existência do amor puro no mundo. Esperança crescia saudável e alegre, como se a paz que Omar havia encontrado nos últimos meses de vida tivesse se transferido para ela. Era uma bebê tranquila que dormia bem e chorava pouco, permitindo que Camila, aos poucos, retomasse suas atividades na fazenda. O projeto do café orgânico havia se expandido significativamente durante os meses de gestação, e agora Camila via a oportunidade de transformá-lo em algo ainda maior. Com o apoio de Samir, que respeitava completamente as decisões da madrasta relacionadas à fazenda, ela começou a desenvolver um plano ambicioso:
Quero criar um modelo de agricultura sustentável que possa ser replicado em outras propriedades da região, explicou ela durante uma reunião com técnicos agrícolas. Omar sempre dizia que o sucesso verdadeiro é aquele que pode ser compartilhado. João Crisóstomo, agora promovido a administrador-geral da fazenda, apoiava entusiasticamente as inovações de Camila. A menina tem visão, comentava com orgulho para quem quisesse ouvir. Herdou a inteligência da família e aprendeu negócios com o Dr. Omar. Durante o primeiro Natal sem Omar, Camila organizou uma celebração especial na fazenda. Em vez da tristeza que todos esperavam, ela criou uma festa que honrasse a memória dele através da alegria e união. Omar amava as tradições brasileiras que aprendeu aqui, disse ela para a família reunida na véspera. A melhor forma de homenageá-lo é celebrando a vida, o amor e a família que ele ajudou a criar. A ceia foi preparada com os pratos favoritos de Omar, desde a farofa especial de Benedita até o pavê que ele havia elogiado no dia do casamento. Uma cadeira vazia foi colocada à mesa, decorada com flores e uma fotografia dele segurando Camila grávida. Papai está aqui conosco, disse Samir, levantando um brinde. Em cada tradição que mantemos, em cada valor que transmitimos, em cada momento de amor que compartilhamos. Esperança, então, com 1 mês e meio, dormiu tranquilamente no colo de Camila durante toda a celebração, como se sentisse a energia positiva ao seu redor. Nos primeiros meses de 2025, Camila tomou uma decisão que surpreendeu até Samir. Ela se inscreveu para cursar agronomia numa universidade de Campinas, aproveitando os conhecimentos práticos que já possuía e a estabilidade financeira que Omar havia proporcionado. Tem certeza que consegue conciliar os estudos com a maternidade e a administração da fazenda? Perguntou Samir, preocupado com o excesso de responsabilidades. Omar sempre me incentivou a realizar meus sonhos, respondeu ela, amamentando esperança mientras revisava os livros de admissão. Agora tenho condições de estudar sem pressão financeira. Posso contratar ajuda para cuidar da esperança quando necessário. E quero me tornar a profissional que ele sabia que eu poderia ser. A aprovação no curso de agronomia veio em março, juntamente com uma bolsa de estudos parcial devido ao projeto inovador que ela havia desenvolvido na fazenda. A notícia se espalhou pela região como reconhecimento do trabalho sério que Camila vinha realizando. A menina do café orgânico vai virar engenheira, comentavam os vizinhos com admiração. Tem determinação igual ao falecido marido. Durante o primeiro ano de faculdade, Camila estabeleceu uma rotina que parecia impossível, mas funcionava perfeitamente. 3 manhãs por semana. Assistia aulas na universidade, 2 tardes trabalhava no projeto de expansão do café orgânico e os demais períodos se dedicava integralmente à esperança. Samir se revelou um tio excepcional, assumindo muitas responsabilidades para permitir que Camila pudesse estudar. Ele mudou definitivamente para uma casa próxima à fazenda e se envolveu tanto na vida da sobrinha quanto nos negócios da família. Nunca imaginei que ser tio pudesse ser tão gratificante, confessou ele numa tarde, brincando com Esperança no jardim da casa grande. Ela tem a alegria do papai e a determinação da Camila. Quando Esperança completou 8 meses, aconteceu algo que emocionou profundamente Camila. A bebê pronunciou sua primeira palavra clara. Não foi mama, como esperado, mas papá, enquanto olhava para uma fotografia de Omar na estante da sala. Ela reconhece o pai, disse Benedita com lágrimas nos olhos. É como se ele estivesse se comunicando com ela de alguma forma. Camila passou aquela noite acordada, segurando Esperança e conversando com ela sobre Omar. Seu papai está muito feliz em saber que você se lembra dele, sussurrou ela. Ele te ama muito, mesmo estando longe. No segundo ano de faculdade, Camila começou a receber convites para palestras sobre agricultura sustentável. Seu projeto na fazenda havia chamado a atenção de pesquisadores e outros produtores, transformando-a numa referência regional. Quem diria que a jovem que se casou por necessidade se tornaria uma liderança na agricultura moderna, comentou o Dr. Roberto Silva, seu professor orientador. Você tem um futuro brilhante na área.
Durante uma dessas palestras, Camila conheceu o Dr. Fernando Mendes, um pesquisador especializado em desenvolvimento rural sustentável. Ele tinha 32 anos. Era viúvo há 3 anos após perder a esposa num acidente e demonstrou interesse genuíno tanto pelo trabalho de Camila quanto por sua história pessoal. É inspirador ver alguém tão jovem transformar tragédia pessoal em motivação para ajudar outros, disse ele após uma conferência, onde Camila apresentou os resultados do projeto na fazenda. Aprendi que a melhor forma de honrar quem perdemos é construir algo positivo a partir da dor, respondeu ela, surpreendendo-se com a facilidade natural da conversa. Fernando começou a visitar a fazenda regularmente, oficialmente para acompanhar o desenvolvimento do projeto, mas era evidente que seu interesse ia além do profissional. Camila, inicialmente resistente a qualquer aproximação romântica, aos poucos percebeu que poderia ser possível abrir o coração novamente sem trair a memória de Omar. Você merece ser feliz de novo, disse Samir numa conversa franca que tiveram quando Esperança completou 2 anos. Papai deixou isso muito claro na carta que escreveu. Ele queria que você vivesse plenamente. Mas e se esquecer dele? Perguntou Camila, expressando o medo que a atormentava. Camila, olhe para a Esperança. Como você poderia esquecer o homem que gerou essa criança maravilhosa? O amor verdadeiro não some. Ele se transforma, se expande, permite que amemos novamente sem diminuir o que sentimos por quem já partiu. Durante o 3º ano de faculdade, Camila e Fernando começaram oficialmente a namorar. Foi um relacionamento construído com muito cuidado e respeito, especialmente pela memória de Omar e pelo bem-estar de Esperança. Fernando se mostrou compreensivo com a complexidade da situação, nunca tentando ocupar o lugar de Omar na vida de Esperança, mas construindo gradualmente uma relação própria com a menina. Papai e Omar, dizia Esperança quando via as fotografias, apontando com seu dedinho pequeno. Mas também demonstrava carinho genuíno por Fernando, chamando-o de tio Nando. Ela entende que pode amar 2 pessoas diferentes de formas diferentes, observou Benedita com sabedoria. Criança tem coração grande para muito amor. No 4º ano da faculdade, quando Esperança já tinha 3 anos e falava constantemente sobre o papai que mora no céu, Camila tomou uma decisão importante. Criou oficialmente a Fundação Omar Abdala para Desenvolvimento Rural Sustentável. Quero que o nome dele esteja ligado para sempre a projetos que transformem vidas, explicou ela durante o lançamento da fundação. Assim como ele transformou a minha vida e a de nossa filha. A fundação rapidamente se tornou referência, implementando projetos de agricultura sustentável em dezenas de propriedades rurais, oferecendo microcrédito para pequenos produtores e mantendo um programa de bolsas de estudo para filhos de trabalhadores rurais. Samir assumiu a presidência executiva da fundação, dedicando parte significativa de seu tempo e recursos pessoais ao projeto. É a melhor forma de continuar o legado do papai, dizia ele com orgulho. Na formatura em agronomia, Camila subiu ao palco para receber o diploma acompanhada de Esperança, então com 4 anos, vestida com um vestidinho branco igual ao que a mãe usara no casamento. Este diploma é nosso, sussurrou Camila para a filha, enquanto posavam para as fotografias. Seu papai sempre acreditou que eu conseguiria. Papai está orgulhoso, respondeu Esperança, com a seriedade de quem realmente acreditava estar sendo ouvida por Omar. Após a formatura, Fernando fez um pedido oficial. Queria se casar com Camila, mas com uma proposta diferente. Não quero substituir Omar na vida de Esperança, explicou ele, ajoelhado na varanda da casa grande onde Omar havia pedido Camila em casamento pela 2ª vez. Quero construir algo novo, respeitando completamente o passado de vocês, mas criando nosso próprio futuro. Camila olhou para o anel simples que ele oferecia, bem diferente dos anéis de Omar, mas com sua própria beleza, e sentiu que estava pronta para um novo capítulo. Sim, respondeu ela, mas com uma condição. Nossa casa sempre terá fotografias de Omar. Esperança sempre saberá a história completa de seus pais, e você aceita que uma parte do meu coração sempre pertencerá a ele. Eu não quereria de outra forma, disse Fernando beijando suas mãos.
O segundo casamento de Camila aconteceu 5 anos após a perda de Omar, numa cerimônia simples na mesma capela da fazenda onde ela havia se casado pela primeira vez. Esperança, agora com 5 anos, foi a dama de honra carregando flores colhidas no jardim que Omar havia plantado. Durante a cerimônia, Padre Damasceno fez uma menção especial à memória de Omar. Celebramos hoje não apenas a união de Fernando e Camila, mas também a continuidade do amor. Omar plantou sementes de amor que continuam germinando, permitindo que novos amores floresçam sem diminuir a beleza do que veio antes. Na festa que se seguiu, muito menor e mais íntima que o primeiro casamento, Camila reservou um momento especial. Ela visitou o túmulo de Omar no cemitério de Campinas, acompanhada de Esperança e Fernando. Omar, disse ela, colocando flores frescas sobre a lápide, obrigada por me ensinar que o amor verdadeiro não tem prazo de validade. Você viverá para sempre em esperança e em todos os projetos que construímos juntos. Fernando entende isso e promete honrar sua memória. Papai Omar, gosto do tio Nando, disse Esperança, tocando delicadamente a fotografia na lápide. Ele cuida bem da mamãe, igual você fez. 10 anos após o primeiro casamento, Camila havia se tornado uma das agrônomas mais respeitadas da região. A Fundação Omar Abdallah beneficiava centenas de famílias, e Esperança crescia como uma menina inteligente, carinhosa e segura de si. Fernando adotou oficialmente Esperança, mas sempre deixando claro que ela tinha 2 pais, um no céu e um na terra. Sou sortuda, dizia ela aos 10 anos, porque tenho 2 papais que me amam muito. Na fazenda, agora um centro de excelência em agricultura sustentável, uma placa na entrada homenageava Omar, propriedade dedicada à memória de Omar Abdallah, 1949-2025. Homem que provou que o amor pode florescer em qualquer terreno e em qualquer idade. Numa tarde de junho, exatos 15 anos após aquela primeira manhã fria, quando Aparício revelou a proposta de casamento, Camila estava na varanda da Casa Grande, observando Esperança brincar nos cafezais com os filhos dos funcionários da fazenda. A menina cresceu compreendendo perfeitamente sua história única e se orgulhando tanto de Omar quanto de Fernando. Você conseguiu, sussurrou ela, olhando para as fotografias de Omar que ainda decoravam a sala. Salvou nossa família, me ensinou a amar, me deu uma filha maravilhosa e deixou um legado que vai durar gerações. O vento suave da tarde trouxe o aroma dos cafezais floridos, o mesmo perfume que perfumara seu casamento 15 anos antes. E Camila soube, com a certeza que só o coração pode dar, que Omar estaria para sempre presente em cada flor que desabrochasse, em cada sorriso de esperança, em cada família beneficiada pelos projetos da Fundação. Sua história havia começado como um sacrifício necessário, transformara-se no maior amor de sua vida, passara pela dor da perda prematura e evoluíra para um legado de esperança que se estenderia por gerações. Esperança correu para a varanda, os cabelos escuros brilhando ao sol, os olhos inteligentes cheios de alegria. Mamãe, posso plantar flores no jardim do papai Omar? Claro que pode, meu amor, respondeu Camila, abraçando a filha. Ele ficaria muito feliz em saber que você está cuidando das flores dele. Papai Fernando disse que vai me ajudar a fazer uma horta também. Vamos plantar cenouras e tomates. Que maravilha! Você vai ser uma excelente agricultora quando crescer. Quero ser igual a você, mamãe. Quero ajudar as famílias como vocês fazem. Naquele momento, observando Esperança planejar entusiasticamente seu jardim, Camila compreendeu que havia cumprido a promessa mais importante que fizera: criar uma filha digna do amor, que lhe deu origem, forte o suficiente para enfrentar qualquer desafio e generosa o suficiente para continuar transformando o mundo ao seu redor. O sol se punha sobre os cafezais de Campinas, tingindo o céu das mesmas cores douradas que haviam abençoado seu primeiro casamento. E Camila sorriu, sabendo que sua história, que começara com lágrimas e sacrifício, havia se transformado na mais bela prova de que o amor verdadeiro nunca morre, apenas se multiplica, criando raízes profundas que alimentam gerações futuras. Esperança correu de volta para os cafezais, sua risada ecoando pela propriedade como música,
E Camila soube que Omar estaria sorrindo em algum lugar, orgulhoso da família extraordinária que seu amor havia criado. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Camila e Omar tenha tocado profundamente seus corações. Esta narrativa nos ensina que o amor verdadeiro pode surgir nas circunstâncias mais inesperadas, que a generosidade tem o poder de transformar destinos e que o legado de um grande amor nunca desaparece. Ele se multiplica através das gerações, criando ondas de bondade que se estendem muito além do que podemos imaginar. Se esta história emocionou vocês tanto quanto nos emocionou ao contá-la, não se esqueçam de se inscrever em nosso canal para receber novas histórias inspiradoras todos os dias. Deixem aqui nos comentários de que cidade estão ouvindo esta narrativa. Vamos adorar saber até onde esta história de amor e esperança está chegando. E se ela tocou seu coração, cliquem no like para nos ajudar a continuar levando essas mensagens de amor e superação para ainda mais pessoas. Até nossa próxima história.